Estamos aqui hoje com o empresário, diretor e consultor de negócios, Hildegarder Assis. Ele é mestre em gestão empresarial, mestre fundador do método HGS, mentor empresarial e professor dos cursos de MBA em gestão e marketing e negócios em todo o Brasil. Seja bem-vindo, professor. Show de bola, muito obrigado. Uma felicidade estar aqui, né, presente hoje, para a gente falar um pouquinho sobre gestão, falar sobre negócios, falar sobre educação, né? E estou muito feliz de estar aqui hoje, Dan. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Tá, e eu já vou chamar você de Dan, porque vai ser o tempo todo, né? Eu sei que você é Daniel Mariano, mestre também na área, mas eu vou ficar chamando de Dan, assim, até pelo vínculo que a gente tem, né? Então acho que vai ser uma troca legal hoje. Fique à vontade, fique à vontade. Esse bate-papo, o objetivo dele é que a gente aborde os temas principais sobre a tua atuação profissional, sobre como a tua atuação profissional ela vem contribuindo para o desenvolvimento econômico regional, local e como que isso tem impactado também as empresas a nível nacional e como podem impactar essas empresas a nível nacional. De primeiro, professor Hildegarder, eu queria que você falasse um pouquinho quem é você, contasse um pouquinho da tua história, como que você decidiu entrar nessa área para que os nossos alunos percebam a importância de começar a construir na história já desde o início, até durante a faculdade, durante a formação. Não, isso é bem interessante, né? Porque eu sou formado, né, como base, todo mundo pensa que eu sou formado como base em administração. E na verdade não foi assim, né? Eu sou formado em marketing e eu comecei o curso de marketing não porque eu amava o curso de marketing e achava aquilo maravilhoso. Até porque foi a primeira turma da cidade do curso de marketing. Então, assim, eu fui porque meu pai, ele queria que eu fosse... ele queria que eu tivesse um concurso público, né? Fizesse concurso público. E aí eu disse, não, se eu for fazer concurso público, que seja pelo menos com a graduação, que o salário seria melhor, né? Para concorrer com salários melhores. E aí eu disse, eu vou fazer um tecnólogo, né? Não era um bacharel, vou fazer um tecnólogo em marketing, porque o tempo é menor, né? São ferramentas aplicadas para o mercado, mas não vou nem usar, porque eu vou fazer concurso. Bom, comecei, tinha outro, acredito que era outro curso, não lembro se era comunicação social, entre outros. Eu disse, não, vou fazer marketing. E aí eu entrei na faculdade muito jovem, já tinha feito outros vestibulares, mas não me identificava, tal. Fiz vestibular para direito, para psicologia, educação física, nutrição, mas eu ficava naquela dúvida, né? Porque não tinha muito o que hoje, por exemplo, o grupo tem na sala, que é o encarreiramento, né? Você consegue discutir para saber qual é a profissão que você quer. E na época não tinha isso, então era na raça. E aí entrei no curso e comecei a identificar as potencialidades que tinha aquele curso, que é o curso de marketing. E eu me apaixonei pelo curso. E aí eu fui me dedicando, como sempre, eu fui me dedicado no que eu buscava fazer. E comecei a entrar no curso, fui aquele imerso, e aí surgiu uma oportunidade de eu atuar como estagiário em uma empresa de marketing, de eventos, marketing e eventos. E a partir daí eu conheci, né, na prática, como é que funcionava um pouco da área de marketing na área de eventos. Então, a gente realizou, na época, um evento que era junto com um evento aeronáutico na cidade, lá no aeroporto. A gente trouxe o Esquadrão da Fumaça, na época, né? Que tem, graças a Deus, até hoje, que é nacional. E aí a gente participei do evento e eu gostei daquilo tal, e comecei a identificar muito com a área. Só que nesse mesmo espaço acontecia também uma empresa de consultoria empresarial. E aí eu ficava fazendo os dois, sabe, estagiário, né? Então, a gente faz um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra. E eu comecei a identificar com isso. E aí surgiu uma oportunidade de eu atuar na área empresarial. Algo que era da área de administração, vamos dizer assim, né? Que hoje a gente fala muito sobre áreas de negócios, né? Só que antes era tipo administração, marketing, ciências contábeis, fechadinhos, tudo né? bem fechadinho, as caixinhas, né? E hoje já não é tão assim, hoje é mais integrado, né? Tudo é convergente, vamos dizer assim. E aí eu fui entrando nisso, comecei a gostar daquela área empresarial, fui começando a me descobrir naquela área empresarial dentro de uma empresa de consultoria. Fui estagiário também dessa empresa de consultoria, no qual, a partir desse momento, acho que foi até a nossa conexão, né, há muitos anos, a gente se conhece há muitos anos, comecei a trabalhar também, comecei a atuar, né, não trabalhar, mas também na área de associação, né, entender o cooperativismo, né, como é que funcionava, e o quanto a gente precisa doar também quanto mercado. E ali foi uma escola também para mim. E aí eu comecei, né, como estagiário, fui consultor trainee, na verdade fui assessor empresarial, depois eu consultor trainee, depois fui consultor sênior dessa empresa, até me tornar sócio dessa empresa.
E aí foram 9 anos da minha vida dedicada a essa área empresarial. E aí eu fiz uma pós-graduação, depois quando eu fui para o Porto Digital, como mentor do Porto Digital, né, parte lá com o braço em Caruaru, criei uma unidade lá interna. E aí onde foi que surgiu o caminho sobre o que eu iria fazer em termos de negócio. Porque até então eu atuava com uma linha empresarial. Quando eu fui para o Porto, né, como um mentor lá do Porto, eu descobri o que era startup. Que até então a gente vive muito numa bolha. Né? Então eu descobri o que era startup e descobri também a docência. Né? A docência quanto propósito, não quanto meio de vida, mas sim quanto propósito. E foi aí que eu comecei o mestrado. Né? Tinha feito uma pós-graduação na área de gestão de pessoas e depois eu fiz um mestrado na área de gestão empresarial com negócios locais e internacionais, com ênfase, né? E aí eu comecei a me descobrir na área da docência, junto com o Porto, e eu juntei 2 esferas, e aí veio um método, né? Que até então eu não conhecia o que era método. E aí veio o método da empresa, que é o método HGS, né? Que depois se tornou marca, mas até então sempre foi método, né? E aí a partir daí surgiu o HGS quanto marca, quanto propósito. E aí eu acredito que minha trajetória ela foi seguindo esse caminho, sabe? Entre conexões, network, o meio empresarial, o meio da docência, o meio de compartilhar. Essa foi a minha jornada, vamos dizer assim, até onde eu estou agora. Eu acho que tem 2 pontos importantes aí que a gente pode falar, que é o insight, o momento em que tu decide entrar para a carreira acadêmica, que eu acho um ponto interessante a ser falado, sob o ponto de vista de compartilhar tudo aquilo que você aprendeu. Então, eu acho isso fantástico, né? Você ter essa visão de adquirir o conhecimento mercadológico, mas também associá-lo com o conhecimento acadêmico. E, além disso, você conseguir colocar em prática todos esses conhecimentos e associar, né, o teórico com o prático, e você conseguir compartilhar. Porque a gente sabe que a nossa posição, né, enquanto executivos, é inspirar. Sim. Também. E tu teve esse insight a partir de quê? Qual foi o movimento que disse, tipo, agora eu quero fazer uma complementação da minha carreira sob o ponto de vista acadêmico? Foi bem interessante porque quando eu estava estudando, eu fui aluno EAD, né, e quando minha formação, em 2010, há 14 anos, quando eu me formei, pela primeira vez, EAD era uma coisa assim, não, isso não funciona, EAD, a pessoa não quer estudar, tal. Sim. Não, mas aquele era crenças, né, que o mercado tinha. Hoje você sabe que o EAD, tipo, acontece normalmente, né, o estudo, né? Inclusive o híbrido, o presencial com material EAD também, é tudo associado. E ali, naquele momento que eu percebi que a vivência na sala era muito teórico e pouco prático. Então, eu escutava muito a parte, porque é na Coca-Cola, é porque a empresa XYZ internacional funciona desse jeito. Eu, sim, meu amigo, mas como é que funciona localmente? Se eu for trabalhar numa empresa de confecção ou de uma startup, como é que funciona isso na prática? E eu sentia muito falta disso, sempre senti muita falta disso. E aí eu via que muitos jovens se formavam e não tinha a prática. Eles, por mais que tivesse muitos tinham estágio, né? Nos cursos de saúde tem muito estágio, né? Mas nos cursos de negócios não tinha tanto estágio. Ou não era obrigatório, ou ainda não é obrigatório. Alguns, né? Sim. Então, eu disse assim, não, eu preciso levar o que eu vejo no dia a dia para a sala de aula. Para dizer a eles, gente, beleza, que Peter Drucker está colocando aqui, show, massa, vamos pegar isso aqui como base, mas é aplicado a qual realidade que você vai viver. Então, o meu propósito quanto docente foi dizer assim, a gente vai pegar esses profissionais, eu quanto docente, eu vou trazer o que tem de mercado para eles, na prática, para quando eles saiam e concluam a faculdade, eles saibam exatamente como é que o mercado funciona, como é que o empresário funciona. Então, assim, isso foi a virada de chave para que eu possa me tornar docente. E aí, isso eu faço até um processo de extensão para a minha empresa. Porque lá a gente contrata estagiários e faz uma linha para que eles possam desenvolver. A empresa, por mais que eu atue na área há 15 anos, a empresa tem 4 anos, né, de desenvolvimento. E aí ela passou de 2 colaboradores que eu tinha para 15, né, de forma direta e indireta. Então, assim, isso faz com que eu tenha a atenção de dizer assim, não, dentro da carreira, quem eu vou contratar?
E eu tenho um caso lá, por exemplo, de 2 alunos, né, que foram meus, né, de atuação, que hoje fazem parte da HGS. Então, por exemplo, a gente investe na mão de obra do estágio para que eles possam se desenvolver e que eles possam crescer profissionalmente. É uma base nossa hoje empresarial. E considerando até isso, faz parte, né, de aceitar projetos feitos com a Uninasal, né, e junto com vocês, né, porque a gente agrega, né, não é só a docência em si, é o impulsionamento sobre a educação. Isso é o que a gente acredita. Eu acho muito, muito interessante isso que você falou, porque um ponto que eu sempre digo para os meus alunos, para minhas equipes, é que a gente deve agir e deve pensar globalmente e agir localmente. Perfeito. Né? Então, quando tu fala que teve todo esse pensamento, toda essa estruturação mental para que você tivesse um impacto local, isso é fundamental. Porque muitas vezes isso fica no campo das ideias. Uhum. Né? Então, a gente vê muita a teoria e visualiza aquilo num ambiente mais macro. Uhum. E é muitas vezes distante da nossa realidade. Mas quando a gente vai para a prática mesmo, a gente vê que aquilo que foi pensado a nível internacional, macro, Sim. ele também pode ser colocado na realidade local e que pode ser desenvolvido. Então, temos autores que comprovam isso, né, na Sim. literatura, mas que, pegando sob o ponto de vista prático, é muito válido. Né? E você conseguir fazer essa associação é perfeito. Um ponto que eu queria que você falasse, porque eu sei dessa história, é sobre a tua entrada nas associações, no cooperativismo, e como que isso contribuiu. E eu pergunto isso porque é muito comum que nessa nova geração percebamos uma necessidade de resultados a curto prazo. Uhum. Né? Então, eu quero resultados hoje ou amanhã. E quando esses resultados vêm a longo prazo, a gente fica descrente de que essa construção de carreira ela possa não acontecer. Uhum. E aconteceu para você, aconteceu para mim, nós entramos nessa realidade. E eu queria que tu falasse um pouquinho de como que isso foi importante para você pensar a longo prazo. Sim. Né? Se a gente for puxar lá na história, no comecinho, quando a gente fazia feirão do imposto, Sim. quando a gente fazia esses projetos e a gente pensava, tipo, a gente tá fazendo agora, mas para colher lá na frente. Exato. E às vezes é bem lá na frente mesmo, mas colhe. Uhum. E aí me conta um pouquinho como foi. Não, é bem interessante. Eu tava hoje de manhã, quando eu acordei, eu tava conversando com a minha esposa, e eu dizendo assim, ô Dreise, vê que interessante, né? Toda a rede que eu tenho hoje de relacionamento com o mercado foi construída lá atrás. Eu tava ontem, você conhece também, eu tava junto com o presidente do CRA, né, de Pernambuco, e ele é uma autoridade, né? Ele tem o presidente do Conselho Regional de Administração de Pernambuco. Então, assim, eu tava conversando com ele, mas nós somos amigos há mais de 10 anos. Então, assim, eu conheço na época que ele não era o presidente. Então, exemplo, o nível de relacionamento de autoridades que a gente tem hoje no mercado, network, foi construído no começo. Então, essa questão de assim, eu não tenho acesso a determinada pessoa, é porque você não está construindo relacionamentos. Ou ainda não está no time de você estar com aquela pessoa. Muitos que a gente atuou quanto associação na época, hoje são presidentes, são prefeitos da cidade, inclusive, um prefeito lá também na nossa cidade, era da mesma associação da gente, era do mesmo grupo da gente, trabalhava nas mesmas ações da gente, mas tudo construído com relação. Então, o associativismo, ele veio para apresentar para mim que não é sobre o que eu quero, é sobre o que eu posso oferecer. Então, essa para mim foi uma das maiores escolas que a associação me trouxe, né, no tempo que eu participei, seja com o presidente da Jovem na época, depois com o núcleo de incubação que a gente fez, com formação mais de 80 empresários, de 80 empreendedores na cidade, a gente fez isso, né, em parceria junto com o grupo, com o Sistema S. Então, assim, é pelo que você pode oferecer. E tenha certeza que quando a gente dá, e a gente vai semeando isso, com o passar do tempo você colhe de forma natural. Né? E a gente precisa pensar, e aí fica muito isso. A gente tem por exemplo, tem um empresário que tem 60 anos, por exemplo. Ele conhece, por exemplo, o PIB de Pernambuco, por exemplo, ou do Nordeste. Mas por que ele conhece? Porque todos os empresários que ele teve uma relação quando ele era jovem, hoje são pessoas de referência e criaram organizações para isso. Eu posso me comparar com uma pessoa de 60 anos, que pela relação que ele construiu de network? Claro que não. Veja,
eu comecei a construir minha relação há 20 anos. Então, exemplo, é uma relação de 20 anos. Quando eu tiver com 60 anos, vai ser outro tipo de relação. Então, o jovem de hoje, o que eu sinto, é dizer assim, ó, do que eu posso contribuir e em que projetos faz sentido eu estar engajado. Porque na associação, quando nós iniciamos, lá atrás, por exemplo, nós tínhamos um propósito de por que estava ali. Então, a gente tinha isso muito claro. E não era sobre o que ganhar com aquilo, mas sim o que a gente poderia oferecer. E hoje a gente colhe esses resultados de forma muito natural. Né? Então, eu vejo isso no meu dia a dia, de forma muito natural. E eu sou suspeito a falar porque, enquanto coordenador de curso, já no Grupo Ser Educacional, a gente sabe o quão importante é colocar o aluno no mercado. Sim. Né? E essa rede de relacionamentos e essa credibilidade que se constrói, dada as relações lá atrás, nos permite até a inserção dos nossos alunos dentro do mercado. Uhum. Então, você, enquanto empresário, é uma pessoa que acolhe muito. Né? Você tem hoje no seu corpo colaborativo pessoas que foram alunos nossos, né? Que trabalharam com a gente, que você fez parte do crescimento intelectual deles e hoje você está contribuindo para a formação prática, técnica. Uhum. Isso é fundamental. Então, eu acho que o ponto de discussão pensar a longo prazo. Né? É uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos. Pensar a longo prazo e resultados imediatos, normalmente, eles são duvidosos. Né? São questionados, porque é tudo uma construção. Carreira é construção. Então, muitas vezes eu tenho que abrir mão, muitas vezes, de salário, né? de dinheiro, mais precisamente falando, para ganhar lá na frente. Uhum. Né? Para ter uma credibilidade. Outra coisa que a gente aprende ouvindo o pai, né? Culturalmente, ouvindo a família, é que essas construções elas não devem ser imediatas e que muitas vezes é muito melhor, é muito mais vantajoso você ter uma boa relação, uma amizade, do que o próprio dinheiro. Sim. Porque isso abre muitas portas. Então, a gente fica muito feliz quando a gente faz uma conexão, a gente tem uma conversa e diz, olha, eu preciso encaminhar esse aluno aqui que é um talento e eu preciso colocar ele no mercado porque ele precisa ser melhor aproveitado. A gente não pode perder isso aí. E ter ter hoje empresas que têm esse mesmo pensamento, que têm essa mesma visão de, olha, isso é uma prata que vai ser da minha casa, né? Perfeito. Que vai estar na minha casa. Isso é fundamental. Então, eu parabenizo você por ter essa visão de aproveitamento dos talentos que você encontra dentro de sala de aula. E assim, Dan, na verdade, muitas vezes até outras empresas, elas podem pensar, nós já atendemos e validamos nosso método em mais de 500 empresas. Então, assim, a gente conhece dores muito, muito latentes. E muitas vezes dizem assim, mas eu não tenho um programa interno para absorver esse profissional. Ou esse estudante, vamos dizer assim. Eu disse, mas o que é que você pode doar? Então, assim, o que é que você, quanto empresário, pode ensinar a outra pessoa? Eu digo muito isso. E também, assim, a consciência que, por mais que o aluno esteja lá aprendendo, de fato ele está aprendendo. E ele não é uma mão de obra, aspas, barata que você está construindo ali, né? Até porque ele não recebe salário, ele recebe bolsa, né? Então, é bolsa para aprendizado. Agora sim, a partir do momento que ele se torna um assistente, um analista ou outro cargo, sim, ele vai ser cobrado pelaquela função. Mas o que é que você pode fazer quanto empresário? Eu digo muito isso. E eu também falo que a nossa empresa, ela vive em forma totalmente em construção. Agora mesmo a gente está investindo num trabalho de um plano de desenvolvimento individual para cada colaborador, né, associado o que o mercado espera, o que a empresa espera, o que ele espera quanto carreira, para a gente poder encaixar a mesma comunicação e fazer com que a empresa cresça mais. Porque nenhuma organização ela cresce sem gente. Pode vir inteligência artificial, tudo, ele serve como algo que colabora, mas substituir... eu não vejo, né, a médio e longo prazo a inteligência artificial substituindo a mão de obra, mas sim colaborando. E aí, o fato de você estar para ajudar, essa formação, eu acho que é fundamental. E é isso que eu falo muito nas organizações no qual eu tenho acesso. Faça o mínimo, faça o seu mínimo ali, que com certeza já vai ser muito para aquela outra pessoa. Um mínimo muito bem colocado é perfeito. É perfeito, exatamente. É perfeito. Já que você mencionou já o método em si, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que é o método HGS. Mas antes de falar do que é, por quê? Como foi pensado ele? Qual foi o insight? Porque assim, a gente fala sobre o campo das ideias, a gente tem o campo das ideias, né? Sim. E também uma preocupação nossa enquanto docentes,
de tirar os alunos do campo das ideias e coloca em prática. E você hoje está aqui já é uma razão, um exemplo de que precisamos tirar essas ideias do campo das ideias e transformá-las em prática, né? Em um exercício. E como foi que começou toda essa história? Assim? É interessante isso, porque Gustavo Caetano, né, é um livro que eu li chamado Pense Simples, né? O nome do livro, eu gosto muito de ler. Livro mesmo. Porque tem gente que já pega o livro, a síntese do livro. Sim. Ou o audiobook, né? Mas eu gosto de ler mesmo. E aí, ele fala muito assim, a gente precisa pensar a ideia, mas a gente precisa executar. Né? Então, muitas vezes a gente tem um acúmulo, né? Que muitas vezes o Flávio Augusto coloca, a gente tem uma obesidade cerebral. Né? Então, a gente tem muita informação, mas a gente não coloca em prática. Então, não adianta. Não adianta você ter muita informação se você não coloca em prática. E aí, a HGS, ela surgiu, bem interessante, que ela surgiu quanto produto. Então, assim, eu pensava, existe a administração convencional. Vamos dizer, com ferramentas, com práticas convencionais. Eu vou utilizar uma análise de SWOT, uma ferramenta como Good e tantas outras milhões de ferramentas que existem na área da administração. E meio que existe uma bolha que todas as empresas funcionam desse jeito. Só que, quando a gente vai para a área de startups, quando a gente vai para a área de desenvolvimento, quando a gente vai para a área de teste, que são os mínimos produtos viáveis para serem aplicados, para ter investimentos, que são os futuros unicórnios que a gente vê hoje, né? A gente vê que destoa a prática da administração convencional com metodologias ágeis que tem hoje. E é interessante porque, ligado a tudo isso, a gestão de projetos, quando linka, você tem um convencional com o ágil. E aí eu vivi os dois mundos. Eu vivi um mundo convencional, Sim. que era práticas convencionais, e tá tudo certo. E depois eu vivi o mundo ágil, metodologia ágil, que é outra coisa. Não é nada tão... Você não tem um tempo fazendo... vamos montar um planejamento estratégico em 3 meses. Não, você tem que validar hoje no Startup Week. Então tem que ser naquela hora. Aprendeu, valida. Funciona, Isso. Não funciona, acabou. Outra. Então, assim, eu disse, certo, mas se for aplicar isso localmente... Talvez o empresário, ele vai olhar assim, não, isso aqui não cabe para mim, porque isso é muito rápido. E se eu for pegar a convencional para trazer para a parte de startup, você vai dizer assim, não, isso é muito lento. Eu disse, não, deve ter o meio termo. Sim. HGS. Aí surgiu o método. O método foi, como é que a gente pode simplificar essa gestão? Então, como é que eu consigo simplificar situações onde eu consiga dar uma base sólida para o que é ágil demais e dar uma base líquida ao que é sólido demais, o que é convencional demais. Então, a HGS ela veio para simplificar a gestão. E por que HGS? H é porque é o meu nome. Não tem muita criatividade, não. Foi o primeiro o H que tinha. E o G é de gestão e o S é de simplificado. Então, é interessante. Vou criar um produto sobre isso. Não era método. Vou criar um produto sobre isso. E eu comecei a falar sobre isso, dizendo assim, gente, vocês utilizam análise de SWOT desse jeito. Mas se você fizer isso daqui de forma compactada, não já gera um resultado? Gera. Ótimo. Então simplificou? Simplificou. Uma coisa que você passar 4 horas fazendo, você faz em 1. Maravilha. Agilizou. Então ótimo. Envolve a questão da produtividade também? Tudo, né? Tudo, porque a base do método, além de simplificar, envolve 3 bases de recurso, que é tempo, energia e dinheiro. Tempo, energia e dinheiro. TED. Bem simples. TED. Sigla TED. Tempo, energia e dinheiro. Então, a gente analisa o que é que a gente consegue. Porque tempo, as pessoas pensam que tempo é dinheiro, mas tempo é vida. Tempo não é dinheiro. Porque se você não tem como substituir, se eu disser a você, o que é que você mais gosta de fazer? Eu amo estar com meus sobrinhos, por exemplo. É algo insubstituível, correto? Então, você diz assim, eu quero comprar esse seu tempo que você vai dar com seu sobrinho para estar aqui comigo. Cara, às vezes não tem preço. Não tem preço, não tem valor que pague. Então, tempo é vida, não é dinheiro. E aí, eu analisando... que é a maior escassez que hoje tem no mercado, é assim, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Não dá para fazer porque eu não tenho tempo. Não é dinheiro, não é porque eu não tenho tempo. Então, tempo é vida. Então, como é que a gente consegue dar tempo? Se o tempo é finito? O tempo é 24 horas. Não tem como aumentar o tempo ou diminuir o tempo. Tem como utilizar o tempo da melhor forma.
Então, a base do nosso método está relacionada a como o empresário gerencia o seu tempo nas atividades que são importantes, não as atividades que são urgentes, sabe? E eu acho isso muito interessante, porque eu particularmente acompanho a movimentação da sua empresa nas redes sociais. E muitas vezes eu penso, nossa, mas como que ele consegue? Porque o dia tem 24 horas para mim e para ele, como que ele consegue produzir tanto nas mesmas 24 horas, né? Se a gente levar em consideração ontem, você tinha uma agenda em uma outra unidade do Grupo C, hoje você está aqui conversando comigo em uma outra cidade. E às vezes eu penso, nossa, realmente é uma correria muito grande, a gente sabe que somos apaixonados pelo que fazemos, Sim. Então isso acaba sendo fluido. Sim. O controle dessa agenda. Mas quando a gente vai para o campo organizacional mesmo, a gente sabe que a gente vai ter inúmeras atribuições, inúmeras atividades durante o dia, e a produtividade ela vai ter que acontecer. Sim. Né? Isso aí a gente está falando do campo organizacional. Então, Sim. tempo, energia, dinheiro, tudo isso vai estar associado. Mas muitas vezes a gente entende que entramos naquela zona de tipo, mas eu não vou conseguir, dada a questão do tempo. Então muitas vezes a gente desiste de projetos, de ações, quando a gente considera tempo. E aí a gente considera, eu vou colocar muita energia para um tempo que talvez supostamente eu não tenha, então o dinheiro ele nem vai chegar. Pegando já essa tríade, né? Sim. Tempo, energia e dinheiro. E aí vem você, né, apresentando esse método e comprovando, né, e aí fica a dica para o pessoal já acompanhar as redes sociais da HGS, que é uma comprovação de que o método vem funcionando, né, e vem impactando a tua empresa. Mas eu queria saber como que esse método vem impactando outras empresas. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. O método, na verdade, ele é aplicado na minha porque não adianta eu falar sobre algo que eu não faço, né? Então, de fato, é o que a gente tenta ao máximo aplicar no nosso negócio. Isso é a primeira coisa. Quando você falou sobre o estar para, que é o tempo dedicado ao quê, né? Por exemplo, na quarta-feira eu estava em Jaboatão. Na quinta-feira eu estava em Vitória. Ontem eu estava no evento da colação de outra unidade. E hoje eu estou aqui. Mas isso está relacionado a uma energia. Né? Qual é a energia? A energia é dizer assim, faz sentido eu estar? E por que eu devo estar? Então, isso é a primeira coisa. Por quê? Se eu não tenho, eu posso até ter tempo, mas se eu não tiver vontade, estímulo, propósito claro para dedicar o meu tempo àquilo, não faz sentido. Porque eu poderia dizer, eu estou muito cansado, prefiro ficar com meu filho em casa. Certo, mas qual o sentido de eu estar aqui? Então, é dedicar um tempo focado na energia. Então, a energia tem que fazer sentido. Que é essa reflexão que a gente faz muito com o empresário. O empresário diz assim, eu não tenho tempo. E tem empresário que diz assim, não, eu tenho até o tempo, mas eu estou muito desmotivado do meu negócio. Eu assim, por quê? Aí diz assim, porque eu faço e não dá resultado. Eu disse, mas você tem tempo? Agora, tenho. Eu digo, ótimo. Porque tempo é muito escasso. Então, então você tem um tempo dedicado? Então, a gente vai ajustar para saber o que é que não está relacionado ao seu negócio e fazer você repensar. Essa semana, eu vou trazer até um caso. Essa semana, eu estava com 2 gestores que estavam muito cabisbaixos com o negócio dele, com a chegada de um novo player do mercado. E aí, foi um abalo muito forte para o negócio dele. Sim. E ele estava dizendo assim, não, eu acho que a empresa esse ano ela não consegue ficar de pé. E a palavra foi essa. A empresa não consegue ficar de pé. Ele visualizou o cenário negativo, né? Total. Aí eu perguntei assim, e eu assim, é uma coisa minha, eu sou contra fechar negócios. Sim. Certo? Eu só fecha se realmente não tiver como mesmo, ou não tiver, assim, mas o que puder ser feito para manter o negócio em pé, a gente vai fazer. E aí eu perguntei assim, quantas vidas você já atendeu aqui? Aí ele perguntou, ele tem um cálculo, né, que a gente montou, ele fez 8 mil. Isso quer dizer que 8 mil pessoas já passaram por aqui e já tiveram experiência com vocês, certo? Qual é a taxa de pessoas que entram aqui mensalmente no seu negócio? A média de 100 pessoas. Eu digo, qual é a taxa de saída? Entra 100 e sai 40. E sai 60, então fica 40. Eu fiz, então, o problema não está na captação. Sim. O problema está na manutenção da pessoa que sai. Então, será que o problema é o mercado ou o problema é a gestão interna? Eles pararam e ficaram olhando para mim. Eu disse, é muito fácil a gente culpar o mercado. Dizer que o outro tem mais estrutura, que a outra empresa, que não sei o quê, que é pá. É muito fácil. Mas o que eu posso fazer nas condições que eu tenho?
E a partir dessa reflexão, eles identificaram que a energia que eles estavam colocando era energia em algo que era do mercado, que eles não tinham responsabilidade. Que foi o que muitas empresas fizeram na pandemia. Sim. Disseram, é pandemia, o negócio já estava muito mal. Aí diz assim, é pandemia, agora eu tenho uma desculpa para fechar meu negócio. Sabe? Muitas vezes até de maneira inconsciente, total, né? Total. E aí foi a sentido, eu disse, então vocês entendem que a energia de vocês está aplicada a algo que não é? Aí eles, sim. Eu digo, o que é que vocês vão fazer para fazer de forma diferente? Tá aqui, o relato, vocês me disseram, não foi o que eu coloquei. Então eles analisaram isso. Então muitas vezes o processo está na forma como a gente enxerga. E aí a energia vem. Se o empresário não tiver energia para o seu negócio, porque ele é o líder, ele que tem que ter o propósito. Se ele não tiver bem, pode ter as oportunidades que for do mercado, não vai rolar. Então ele tem que estar confiante daquilo, ele tem que acreditar naquilo. Muitas vezes é difícil, muitas vezes é árduo, da gente ali no dia a dia, tem os investimentos, tem ameaça, tem muita coisa para gerenciar, mas eu tenho que ter energia para fazer aquilo acontecer. E eu preciso me tratar quanto empresário também. Porque, por exemplo, tempo com a família, você fazer uma atividade física, você ter um hobby, você conquistou uma meta, você glorificar aquela meta, fazer algo que você goste, você marcar aquele momento. Isso é importante, porque é na nossa cabeça. Então, se a cabeça do empresário não está bem, nada vai ficar bem. Pode ter o que for, não vai ficar bem. Agora, imagina isso num processo guiado. Sim. Com planejamento, com a programação certa do que ele precisa fazer. Então ele vai gastar menos energia pensando em muitas variáveis. Ele vai focar exatamente no que precisa ser feito. Isso é o que a gente traz. E aí é onde a gente ganha maiores resultados. Os maiores resultados hoje não é sobre o plano a ser executado, mas sim a forma como o empresário enxerga o seu negócio. Se ele enxerga com potencialidade de mudança e crescimento, sim, a energia dele vai ser colocada aí. Agora, se ele tem, como muitos empresários são, abre 10 negócios ao mesmo tempo e não tem resultado, é porque será que o problema é o mercado ou o problema é a pessoa? Então, acho que está muito nisso, sabe? E você falou uma coisa que eu faço muito uma analogia, né, de adoecimento pessoa física e adoecimento pessoa jurídica. Uhum. E a gente tem desenvolvidos aqui na unidade Nassau Graças projetos voltados a essa percepção, né, de adoecimento empresarial mesmo. E esse adoecimento empresarial ele vem não de um caso clínico, né, não diretamente ligado à saúde, porque a gente está falando de pessoa jurídica, né, de CNPJ. E quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente entende que as empresas vão adoecer em algum momento. Sim. E são metodologias como a sua, são trabalhos como o seu que vêm a sanar, né, me permita usar essa palavra, a curar ou sugerir uma cura, né, que seria um procedimento ou uma metodologia ou uma reformulação de um processo trabalhista que vem a posteriori trazer contribuições e fazer com que aquilo dê uma sobrevida, dê um novo gás, dê uma nova energia. E o que percebemos muito no meio executivo, no meio empresarial, é que quando há a descrença, há um sinal de déficit ou há aquele comportamento mercadológico sazonal que a empresa esse mês não faturou como deveria faturar, então é daqui para pior, né? Então é um pensamento bem pessimista mesmo e que para mim é extremamente paradoxal do ponto de vista do pensamento empreendedor. Se eu sou um empreendedor, eu sei que eu devo ter a consciência de que eu posso faturar mais ou menos em determinado período. E eu devo estar preparado, e aí vem todas as questões de planejamento, etc., para esses momentos. Então, quando a gente fala dessa questão do dinheiro, do tempo, da gestão de tempo, a gente fala de métodos específicos, a gente vai acabar chegando em um ponto que é congruente às empresas, que é até que ponto a minha empresa suporta isso. Certo. E aí quando elas começam a adoecer. E aí muitas vezes adoecem e a gente vê adoecer e vai para uma UTI, né? Vai para uma UTI do CNPJ, e acaba fechando. Quando muitas vezes aquilo existia cura. Quando existia cura para aquele problema, para aquela situação, para aquela metodologia. E acaba que por uma descrença, por descredibilizar até o próprio potencial mesmo. Porque eu realmente fico muito sensível a essa questão. Porque muitas vezes os empresários que a gente conhece muitos entram em descrença e acaba fechando negócios por não acreditar que aquele cenário ele pode ser modificado. Perfeito. Então, assim, são métodos como esse que acabam dando uma oxigenação melhor à empresa
e que eu particularmente, eu até gostaria que você falasse sobre isso, que eu particularmente acho que a gente precisa ter um olhar, né, enquanto profissionais do mundo dos negócios, do que é que eu posso tirar de positivo desse cenário negativo que eu vivi. Exatamente. Né? Então, eu acredito que você deva ter inúmeras histórias assim, de superação Sim. dentro dessa cura que vem em decorrência do adoecimento de pessoas jurídicas. Né? Então, Sim. fala um pouquinho sobre isso. Isso que você colocou, né, que a gente está discutindo, está muito relacionado a também o entendimento do empresário sobre em qual momento o negócio dele está. Se eu fosse dividir quais são os momentos empresariais de um negócio, eu dividiria em 4. Eu dividiria, o primeiro ponto é sobre se o negócio está validado no mercado. E o que é que se constitui sobre um negócio? Um modelo de negócio. O modelo de negócio está baseado no que você entrega de solução. Isso quer dizer que o mercado necessita, não é porque você gosta. Primeira coisa. Sim. O segundo é como você entrega aquela solução. Porque você pode entregar de forma híbrida, presencial, digital, portanto, enfim. Como é que você entrega isso? Tem muitas pessoas que têm muitas ideias, mas não sabem entregar, porque Sim. o custo é alto, então é inviável aquela sua solução. E como você recebe. Porque você precisa ser sustentável. O negócio precisa ser sustentável. Sim. Então, isso é o que caracteriza o modelo de negócio. Entregar a solução, pensar numa solução, entregar essa solução e receber por ela. E aí, o primeiro estágio de qualquer projeto, que a gente está falando sobre gestão de projetos, né, é validação do negócio, que a gente chama do MVP. Então, o seu negócio, primeira pergunta, o seu negócio está validado no mercado? Aí, não, está. Eu digo, por quê? Aí, às vezes, não, porque o pessoal me compra, tal, digo, mas é sustentável? Aí, assim, Aí, não, vamos colocar isso no papel. Vamos ver isso aqui, de fato. Sustentável que você fala é para manutenção? Para manutenção no mercado? Certo. Sim, porque você só vai investir mais naquele projeto se realmente for viável. Ou você vai dar um tiro no escuro e dizer assim, não, porque isso aqui agora é meu sonho. Quando eu abro um açaí, abre 5 açaí um perto do outro. Por quê? Sim. Por que abre? Um açaí abre e abre 5 açaí um perto do outro. Porque aquela pessoa que criou o açaí naquela localidade ali, ela validou uma necessidade, um desejo de um público. E ela conseguiu entregar e gerar um retorno financeiro. Por isso que as pessoas já pegam negócios validados. Isso não quer dizer que os outros 5 que abriram vão ser sustentáveis. Sim. Aí vai depender das estratégias de brand, de marketing que vai ser colocado. O segundo ponto é dizer assim, tá validado? Tá, ótimo. Então você tá agora na fase, qual a segunda fase? Fase de estrutura. Então o seu negócio, ele tem dados? Tem, mais ou menos. Se tu faz o fluxo de caixa, exemplo, tu tem registrado entrada e saída? Ah, não tenho. Eu digo, opa, então tu não tem dado. Sem dado, não tem como você expandir. Esse é o primeiro passo. Então, muitas empresas estão em fase de querem escalar, mas não tem nem a fase de estrutura. Eu vou contar um caso aqui para você. O segundo ponto é se a empresa ela tem clareza sobre as suas metas. Aí a empresa diz, eu tenho um desejo. Eu digo, desejo não é meta. Meta é desejo com prazo. Sim, então, verdade. Isso é meta. Isso é meta. Tá? Verdade. Então, segunda Bem coisa. pensado. Né? Terceira coisa, como é que está teu modelo de vendas? Ele está efetivo para você poder expandir, para você ter um mix de portfólio, um maior mix de portfólio? Ah, não sei. Então, quer dizer que sua empresa está na fase de estrutura. Então, não adianta você aumentar o volume de investimento na sua empresa. É necessário que você trabalhe a qualidade do seu negócio. Terceira fase é quando o negócio está estruturado. Aí sim eu vou para uma fase de expansão. É dizer, aquilo funciona, me gera lucro, está funcionando. E o que é lucro? Né? Receita menos despesa fica um valor. Aquilo é o lucro bruto. Com investimento fica o lucro líquido. Então se eu coloco investimento, fica o saldo é o lucro líquido. Então, minha empresa gera lucro? Gera. Ótimo. Agora eu quero aumentar isso. Eu quero aumentar o meu lucro. Tem 2 formas de aumentar o lucro de uma empresa. Tem várias formas, mas as 2 principais são: ou você vende mais e gasta menos, ou você vende a mesma coisa e gasta menos. Então você vai aumentar seu lucro. Sim. Então, é isso. Porém, em fase de expansão, que eu preciso vender mais, eu vou acabar gastando mais também. Então quer dizer que sua rentabilidade ela baixa. Ela não é a mesma, porque você vai estar investindo muito também. Você está abrindo uma nova unidade, comprando equipamentos, você está investindo em marketing. Então, é uma tendência. E saber em que momento você está é fundamental. Por quê? Se eu estou em fase de expansão
E eu digo, Edgar, o ano passado o meu lucro foi muito mais baixo do que o lucro de 2022. A pergunta é, em 2022 você está numa fase de estruturação, em 2023 você está na fase de expansão. Então, é nítido que o seu lucro vai ser menor, até você terminar a sua expansão. E essa concepção não é todo empresário que tem. Não tem. Não tem. E aí fica o quê? Desmotivado. Aí ele fica desestimulado, ele fica dizendo que as coisas não funcionam, que o mercado é ruim. Talvez, me permita falar que talvez aí seja um ponto congruente entre a antiga geração e as novas gerações. Né? Do imediatismo, do resultado imediato, né? Sim. Ou não? Sim, também. Pela falta de entendimento. Porque se a gente for pegar uma geração X, por exemplo, que é a geração dos meus pais, tem mais de 50 anos, eles estão ali, eles sabem exatamente que talvez a ousadia não seja a mesma. Sim. Né? Mas eles sabem exatamente o que precisa ser feito de forma para ser estruturado. Eu sinto isso muito quando eu falo com um empresário da geração X. Quando eu falo com um empresário da geração Y, que é a nossa, ou uma geração Z, que está no campo da ideia, é totalmente diferente. Sabe? Então, eles dizem, não, vamos lá, vamos testar. Eles estão muito na fase de teste e deu certo, tá ótimo. E se deu, se não deu. E você acha que o método HGS ele é adaptativo a essas gerações? Você consegue conversar com essas gerações? Eu acredito que na sua cartela de cliente deva ter clientes de todas essas gerações. E você consegue ter uma conversa linear com todas elas? Não tem. E como que você trabalha isso? É bem interessante. Porque a última fase das 3 que eu te falei é a fase de escala. E aí o que a geração Z quer? Geralmente, estou dizendo que todos, não estou dizendo que todas as pessoas que é da geração Z são assim, tá? Mas existe um comportamento, um padrão. Eles querem algo que seja muito rápido, prático, com custo mais baixo, que seja home office, ligeiro e que isso dê escala. Que isso seja replicado e que me dê milhões. Porque foi pregado isso. Sim. Né? Então, assim, vários youtubers, a própria plataforma, a própria pandemia fez com que muito ficasse em casa, querendo trabalhar em casa. Então, assim, essa é a busca, certo? A gente sabe que não é bem assim, não é para todos. Não é todo mundo que vai pegar um negócio, vai se transformar um unicórnio e vai ficar trabalhando e vai ser assim, nesse formato. Mas pode acontecer, certo? Não estou dizendo que não. Então, a geração Z está muito pensando na escala. E aí a gente vem para frear. E eles não gostam de ser freados. Mas eles escutam por quê? Porque a gente tem algo validado. E aí eu tenho dentro da minha rede geração Z. Que tá assim, o tempo todo. Buscando uma coisa, buscando nova, tudinho tal. Querendo fazer uma coisa, eu digo, calma, cara. Matura isso daqui antes de você ir para cá. Faz isso daqui antes de você partir para esse próximo passo. Edgar, tá certo. Mas na frente ele faz de novo. Porque é um comportamento. Então, não tem como ser linear. A partir também do momento que eu converso com um empresário mais sênior, eu digo, vamos lançar esse novo projeto no mercado. Eita, Edgar, mas a gente vai precisar mudar a forma como a gente faz. Não tá dando certo? Aí eu faço, tá dando certo hoje. Só que a gente precisa começar a pensar na frente, né? Então, assim, não é linear no sentido da comunicação, porque o comportamento de receber essas informações são diferentes, né? Quando a gente fala para a geração Y, eu acho que é o que está mais no meio ali. Ele consegue meio que entender o digital e consegue meio que entender a estrutura. É uma geração que a gente conseguiu identificar assim, eu sei da labuta como é, mas também sou ousado, mas também tenho um pé no chão. Então é uma geração que eu vejo que dá para a gente conversar mais efetiva. Inclusive, parte da nossa rede hoje é mais geração Y do que geração X e menos geração Z. Mas o que é que a gente faz com base nisso? A gente cria uma área de educação corporativa, convidando parte dessa geração Z a vivenciar uma relação conosco, para eles poderem entender o daqui para frente. Sim. Aí é uma coisa que a gente faz em termos de conscientização. Isso não quer dizer que o meu público-alvo, meu ICP, é geração Z, não é. Meu público não é o meu foco no meu público não é geração Z. Meu público é geração Y e geração X. Mas a gente atende. A gente atende, conscientiza, trabalha, fala, faz workshop, faz imersão, convida para eles começarem a ter uma base de gestão. Até porque daqui a 10 anos eles serão os meus clientes. Eu tenho quando você fala isso, eu lembro de coisas que eu sempre converso. Nem você comentou, vai saber falar mais sobre isso. Plano de cargo e carreira ou plano de cargo e salário? O que é mais importante? Na visão pegando a essência do método, né? A sua visão enquanto executivo
e entendendo que a gente precisa, dentro de uma organização, a gente vai encontrar quem prefere uma carreira, quem prefira salário. Tá. E como que você enquanto mentor, se posiciona frente a essa dúvida? Porque o que eu vejo muito e o que muito me preocupa enquanto profissional é que a expectativa ela é vizinha de porta da frustração. Né? Então, eu tenho que colocar os pés no chão daquele meu aluno, de entender que nem tudo que a gente quer vai acontecer, mas que o que acontecer a gente pode gerenciar. Sim. E pode direcionar da melhor forma para aquilo que a gente entende como resultado. Sim. Mas aí, como você vê o seu método gerenciando esse tipo de sentimento, expectativa e frustração, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de salários? Porque a gente fala aí, a gente está trabalhando com resultados, né? Quando a gente fala disso, a gente fala de resultados. E como que você enxerga dessa? Resultado é sinônimo de produtividade. Né? Então, como um colaborador pode ser mais produtivo, nesse caso, ou para gerar um maior resultado. Né? E, na verdade, elas não competem. Plano de cargos e salários e plano de cargos e o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, né, que você colocou de carreira, eles são complementares, na verdade. Eles não concorrem. Por quê? Para que eu possa montar um plano de desenvolvimento individual, a empresa em si, ela tem que ter um plano de cargos e remuneração estabelecida, que é como a organização funciona. Isso pode mudar? Pode. Hoje existe encarreiramento em geração, encarreiramento Y? Tem. Hoje existem práticas sobre nível de hierarquia com relação a cargos e salários, que você não precisa, para você ter um alto salário, você pode ter o mesmo salário de um diretor, sendo um especialista. Sim. Então, hoje é possível você dividir essa linha em termos de salário, você ter o mesmo. Porque eu até vi uma reportagem, né, recente e me chamou muita atenção e me deixou apreensivo, inclusive. Né? Foi feita uma pesquisa, não lembro a fonte, mas foi feita uma pesquisa que os jovens hoje, da geração Z, onde está bem, né? Inclusive, meu mestrado foi falando sobre jovens da geração Z. Interessante isso. Deixa no meio, só pesquisar no Google. Tá, interessante. Eu posso deixar até o link, né, para o pessoal acessar o artigo na íntegra. Foi o quê? Que eles não querem assumir cargos de liderança. Por quê? Porque cargos de liderança, você vai receber o quê? Pressão. Você precisa entregar resultados além, muitas vezes, da expectativa que está sendo colocada ali. Então, é um nível de estresse maior do que você simplesmente chegar lá, fazer sua função e ir embora. Cargos de liderança, cargos como gestor, diretor, supervisor, coordenador, exigem um nível de estresse maior do que um cargo padrão. E eles não querem isso. Eles querem o quê? Ter uma vida mais clean. Sim. E tá tudo bem. Beleza. Mas qual o reflexo disso? O reflexo que alguém precisa liderar. E quem vai liderar? Se ninguém quer. Então, assim, como é que funciona? Aí vai ser, a geração Y vai morrer. Um dia morre. Exato, vai morrer. Porque a geração Z não é a geração última. A gente teve pós-geração Z, nós tivemos a geração Alpha, né, nascidos em 2000 e 2010. Então, estão com 14 anos. Né? E nós tivemos, isso considerando os estudos, né, que foi colocado, e nós temos a geração Corônios, que foi a geração nascida na pandemia, né, que teve uma relação social diferente. Então, assim, eles vão precisar, essa outra geração que está vindo, vai precisar de líderes. Sim. E quem serão os líderes? Isso impacta ainda mais, Daniel. Impacta no quê? Na criação de novos negócios. Porque se eu não quero liderar, se eu não quero ter pressão, se eu não quero desenvolver essa prática do estresse, de você vivenciar esses desafios, faz com que eu não abra um negócio. Porque como é que É limitador, né? É limitador. Porque, para você ser um empreendedor, você tem que ter um desafio quanto líder. Você é líder, na verdade. Augusto Cury coloca que você tem que ser líder de si mesmo. Ótimo. Tem que ser realmente líder de si mesmo. Por quê? Para você ter um negócio de tudo, primeiro você é um líder. Né? Então, é preocupante parte dessa geração não querer assumir cargos de liderança. E aí eu penso, então por isso que a gente conseguiu abrir aí uma nova área, porque antes era muito linear. O diretor, o coordenador, a área estratégica, tática, operacional, era muito bem assim. E agora estão dividindo por níveis especialistas. As pessoas estão se formando, ficando expert naquela determinada tipo de área e estão com salários também relevantes. Então, significa dizer que o crescimento em níveis hierárquicos, né? O crescimento horizontal e vertical, ele hoje, na tua visão, ele é igual ou não?
Eu acredito que vai muito da organização, né? Do que a organização pensa a médio e longo prazo. A partir do momento que eu tenho um plano de cargos e remuneração que me atende àquele nível hierárquico, aquela estrutura organizacional, aquele organograma que está sendo colocado ali, e eu vejo que ele não passa mais a me atender porque eu preciso de lideranças, e eu posso estar perdendo espaço de uma pessoa que é muito boa, mas ela não quer se tornar líder, não quer ser gerente. Sim. E eu digo assim, certo, e agora? Essa pessoa vai para onde? Aí acaba, sabe o quê? Você perdendo um talento que você tem na sua empresa, porque você não tem espaço para ela ser gerente. Então, como é que consegue trabalhar isso? Aí vem o plano de desenvolvimento individual. O PDI, que é o plano de desenvolvimento individual, isso dentro da nossa metodologia a gente tem isso tudo detalhado, né? Na HGS, só para fazer um ponto, nós atuamos em 4 esferas. A gente atua na esfera de gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de vendas e gestão de processos. São as 4 áreas. Dentro da área de pessoas, a gente trabalha desde a parte de identidade, o porquê o seu negócio existe, código de conduta, que é como o seu negócio funciona para quem está dentro do processo, até o desenvolvimento do plano de cargos e salários, plano de desenvolvimento individual e avaliação de desempenho, que os 3 estão bem coladinhos. O plano de cargos e salários está muito com base na sua estrutura organizacional, do que você busca, da sua rede de colaboradores. O plano de desenvolvimento individual está em quê? Foca em quê? Em produtividade, que é resultado. Então, é analisar com cada função que está sendo colocada, que é o cargo, e analisar qual é a expectativa que aquele cargo tem a níveis de júnior, pleno e sênior. Certo? Então, a partir do momento que analisa cada linha daquela e perguntar, se você quer ter, no nosso caso, se você quer ter um encarreiramento de consultor, você tem uma linha de ser trabalhado. Se você quer ter um encarreiramento de ser back-office, que é trabalho interno de estrutura, então você já tem outra linha. Ótimo. Então isso fica muito claro. Se você quer ser consultor, você tem um programa para consultor. Inclusive, a gente está começando a desenvolver o nosso interno. Se você quer um programa interno de encarreiramento back-office, de estrutura, tem outra linha aqui. E dentro dessa linha aqui, quais são os objetivos que a empresa tem, o que é que o mercado exige e o que é que você quer quanto ser colaborador. Né? Porque se você está ali só pelo salário, para a gente não faz sentido. E aí vai muito da organização. Qual é o compromisso que a gente tem com o resultado? A gente estava conversando ontem, estava conversando isso com a minha supervisora de marketing ontem. E assim, qual é o compromisso que cada um tem com o resultado? Né? Então, exemplo, tem pessoas que se dedicam muito, porque o compromisso tem um propósito envolvido, mas com foco em quê? Então, o PDI, que é o plano de cargos e de carreiras, ele serve para direcionar a energia que a empresa está colocando junto com aquele cargo e o que o colaborador vai desenvolver. E aí o salário é consequência, porque fica nítido, você pode chegar. Então, a satisfação ainda acaba sendo o valor, né? O valor, você fala, o valor do que... A satisfação. A satisfação, o custo-benefício percebido. Isso. É isso. Tá mais associado isso. E uma questão interessante é como que você vê, se você enxerga a diferença entre capital intelectual e capital financeiro no que compete ao desenvolvimento da empresa. Ao que você atribui a capacitação, a necessidade de aprimoramento do teu corpo colaborativo, ou uma necessidade de estruturação física mesmo da empresa, ou uma necessidade de aumento de network. Eu pergunto isso porque há você mencionou, por exemplo, a questão da inteligência artificial, e entender que a inteligência artificial ela é um instrumento, né? Ela não vai me substituir. Mas a gente percebe nessas gerações muito medo, né? Muito receio do futuro, muito medo do futuro. A minha mão de obra ela vai ser escassa. E como que você trabalha, por exemplo, a gestão de pessoas, a gestão do capital intelectual dentro dessa tua metodologia de trabalho? Interessante. O que a gente trabalha dentro da metodologia é a gestão por competência. Sim. Né? Então, quando a gente trabalha a gestão por competência, a gente está analisando o conhecimento que a pessoa tem, a habilidade que a pessoa possui, né? E são coisas diferentes. Conhecimento é aquilo que eu sei, habilidade é aquilo que eu faço. Então, e a atitude que a pessoa tem, que é o que a pessoa deseja. Então, se a gente for pegar o chá, né? na íntegra da administração, é isso. Conhecimento, habilidades e atitudes. Então, quando a gente trabalha a gestão por competência, capital intelectual é fundamental. Então, exemplo, se eu me limito a aprender só aquilo, daquela forma, daquele jeito, então eu me limitei. Então, você sabe que o recurso financeiro também vai impactar na sua carreira, né, que você selecionou. Mas, além disso, Daniel, eu acredito que o que a empresa se propõe a fazer.
Porque eu acredito que as práticas que a empresa tem em desenvolver uma organização com capital intelectual constante, com educação, investindo no colaborador, no que pode ser feito em curso, informações. Por exemplo, na HGS mesmo, eu deixo muito claro, quer fazer um curso, quer fazer uma formação, vamos analisar aqui dentro do nosso orçamento o que é que pode ser feito. Sou muito aberto para escutar de tudo e de todos. A gente faz o que é possível, de fato. Porque a gente entende que quem está dentro lá da nossa empresa, ela quer realmente se desenvolver e crescer. E agora tem um sentido também, que não é uma coisa assim, Edgardo, eu trabalho aqui na área de marketing, por exemplo, e eu quero fazer um trabalho de veterinário. Pô, cara, não faz sentido. Então a gente não vai investir. Né? O que muitas empresas colocam, eu invisto no meu colaborador 50% da formação dele. Certo, mas você paga essa formação que você investe, vai gerar retorno para o seu negócio ou é outra formação? Quantas empresas eu vejo que o colaborador está na área de contábeis, só que não está desestimulado com a empresa paga 50% da pós-graduação, de graduação, mas está fazendo um curso de saúde. Aí, não tem relação. Não faz sentido nenhum investimento, né? Não faz sentido investimento. Aí o colaborador pode dizer, é porque a empresa não quer investir em mim. Cara, se a empresa ela tem um PDI, ela tem um plano de cargos e salários, o próprio colaborador vai saber que não faz sentido. Na verdade, não faz sentido nem ela estar lá. Inclusive, né? Ela poderia estar fazendo outra coisa ou até a empresa ajudá-la a entrar nesse outro mercado. Que é o que a gente faz. Então, exemplo, não dá, o que é que a gente pode fazer? Porque a gente quer, dentro da nossa organização, pessoas que queiram crescer e ganhar com a gente. A gente não quer prender ninguém. A gente quer, faz sentido você estar com a gente? Faz. É massa? Me dizem como é que eu faço para você crescer. Agora, é crescer em qual área? Crescer dentro da área que você está se desenvolvendo. Nossa analista de projetos lá da HGS, inclusive está aqui conosco também, né? Dando todo o suporte. A gente direcionou várias áreas para ela. Então, ela trabalhou com projetos quanto estagiária. A partir daí, eu perguntei para ela. Então, não é uma questão, você vai fazer isso. Não, a gente pergunta. Porque são pessoas. Então, a gente tem que saber. Assim, pergunta, faz sentido você vivenciar uma área assim, assim, assado? Considerando que a gente conversou, ela disse, sim, faz sentido. Ela foi para a área de vendas. Saiu de projetos, foi para a área de vendas. E durante a área de vendas, ela fez o que ela pôde fazer durante 30 dias. E surgiu uma oportunidade para ela voltar para a área de projetos, só que com ênfase em finanças. E ela disse, finanças eu não gosto. E ela disse, finanças eu não gosto. E ela disse assim, mas você está disposta a aprender e nos ajudar nesse momento que a gente precisa? Ela disse sim. E aí a gente fez com projeto, ela continuou com projetos e fez finanças. E a gente conseguiu agora trazer um estagiário na área de finanças para dar suporte para ela, para que a gente possa investir no estagiário que é de finanças, que ele possa ser um assistente financeiro e poder fazer a prática que hoje ela faz quanto assistente. Isso você consegue gerenciar muito bem na sua empresa. Perfeito. Mas você encontra na sua expertise, na tua prática cotidiana, tu encontra resistência para implementar um PDI em outras empresas? E se sim, essa resistência ela parte mais por parte do empresário ou por parte do colaborador? Não, por colaborador nunca. Nunca. Interessante. O colaborador nunca. Ele não tem essa resistência de dizer assim, eu não quero. Não, porque para ele é magnífico. Porque se a gente for pensar localmente, você falou do global e do local, né? Eu falo glocal. Então, como é que ele faz glocal? Junção. Né? Então, como faz glocal? Chipou o nome. Chipou o nome. E aí, como é que a gente faz isso? Para o colaborador é ótimo, porque a gente chega muitas vezes em algumas empresas, e é por isso que elas nos contratam, que nem tem a definição do cargo e o salário lá. Não faz onboard, que é a entrada do colaborador dentro da empresa. Não faz. Então, exemplo, se a gente chega com um trabalho de cultura, de organização, de plano de cargos ou de um PDI, para o colaborador, excelente. Como é que o empresário enxerga isso? Ele vai enxergar em dois fatos. Primeiro, ele precisa sentir a dor. Tá? Então ele vai sentir a dor, Edgardo, minha equipe não está fazendo, Edgardo, eu estou com um churn, um turnover muito alto, né, de entrada e saída, as pessoas não querem ficar lá, tal, isso está me gerando um custo, certo? Não querem ficar lá que você fala rotatividade? Rotatividade, sim. Entra, sai. É muito alto, né? O custo de admissão e demissão é muito alto e maior de treinamento, porque você tem que ter o treinamento, a pessoa vai embora. Né? Sem falar o tempo, o tempo. E aí, quando ele sente essa dor,
bem específico. Quando ele sente essa dor do turnover, da improdutividade, que é a ausência de resultados, quando ele entende isso por parte do colaborador, do desestímulo, de tanto faz porque tanto fez, eu tô lá porque tanto faz. Então, ele enxerga que ele está perdendo dinheiro. É correto afirmar que o método HGS ele também trabalha o aspecto motivacional ou eu estou falando uma grande bobagem? Não, motivacional ele não trabalha. Porque o motivo pelo qual o empresário faz tem que ser dele. Mas a gente traz reflexões sobre que tipo de ação ele pode fazer diante da realidade. Então a gente trabalha mais o estímulo sobre o que ele precisa realmente direcionar do que o principal motivo, que seria a motivação. E aí, essa dor dele, Daniel, que ele sente, aí ele diz assim, eu estou perdendo dinheiro, eu preciso investir. Certo? Aí não tem resistência. Porque a gente chega com uma base tão redondinha, diz, cara, tu faz isso, cola com isso e faz isso e isso. Tu deixa a gente aplicar? Deixo. Tu permite, tu vai participar? Vou. Ótimo. Dá liberdade e autonomia? Sim. Ótimo. Quando a gente aplica, ele vê resultado. Aí assim, poxa, valeu, foi ótimo. Então, o método ele é aplicado sem resistência quando o empresário sente a dor. Se eu chegar com o empresário, tá ótimo a equipe dele. Tá, não tem nada, tá? Não tem cultura, não tem onboard, não tem plano de carro, não tem nada. Mas ele tá sentindo, tá bem, ele não vai implementar. Para que eu vou mexer nisso? Pra que vai meter? Em time que tá ganhando não se não, mexe, exato, ele não vai querer fazer. Mas na verdade você pode melhorar aquilo que já está bom. Sabe quando ele vai fazer? Ele vai fazer quando ele precisar replicar parte da unidade dele para outro espaço, que ele não vai conseguir. Porque ele tem domínio sobre aquela unidade. Se ele for fazer uma outra unidade, uma outra célula, expandir, escalar, franquear, ele não vai conseguir. Aí ele vai precisar realmente, porque as pessoas não vão levar a mesma cultura. Ele vai ter que replicar aquele processo. E aí, como ele não tem processo, não tem estrutura, ele não vai conseguir. E você está num processo de expansão empresarial, né? Você está expandindo a sua empresa. E aí, tu tá encontrando dificuldade nessa expansão em relação as empresas culturalmente, né, os diversos mercados, a compreenderem esse método como de fato ele ou existem percepções distintas, visões distintas e que em algum lugar possa haver uma resistência maior para a aceitação desse método? É bem interessante isso, porque envolve dois fatores. Quando eu falo nível de consciência a nível sul, porque hoje a gente atende a nível nacional, então, quando a gente faz uma comunicação de um tráfego e voltado para o sul, a minha linguagem que eu falo sobre determinados tipos de produtos é muito claro. Sim. Então, eles entendem. Então, assim, entendem. Então, é nítido, porque já acontece fora. Entende? Já já é normal isso acontecer. Quando eu falo local, a gente entende um nível de... Como é? É isso mesmo? Nunca vi isso. Eita. Tá? Então, exemplo... eu não sinto um nível de resistência. Por exemplo, a gente está em eventos itinerantes. A gente está em eventos itinerantes. Belo Jardim, interior, todo o interior do Pernambuco. Belo Jardim, Vitória, Santa Cruz, Toritama. Eventos itinerantes, que são eventos de sensibilização sobre o que a gestão simplificada pode fazer pelo seu negócio. Sim. Vê que interessante. Então, ao fato de a gente trazer dores latentes, que eles identificam, isso acontece comigo. E eu nunca pensei sobre isso. Faz com que exista rapport, existe identificação. E aí é no momento que a gente consegue trabalhar e abrir um pouco a mente dele sobre tudo isso que a gente está conversando hoje. Então, a gente não sente resistência inicialmente porque a gente trabalha dores. Então, a gente trabalha exatamente as dores que ele venceu. Times, dados, baixo faturamento, controle de informação, enfim, a gente trabalha dores que são latentes, então ele não sente muito isso. Pra gente é um pouco árduo, confesso, porque a gente está falando sobre linguagens, a gente está falando sobre mercados. Então, cada mercado tem a sua característica. Tem um mercado que é mais serviço, tem um mercado que é mais comércio, tem um mercado que é mais misto, tem um mercado que é mais indústria. Então, são linguagens diferentes. E cabe a gente trazer um conhecimento de sensibilização para que a gente coloque em cada mercado. Eu acho importante a gente traçar o que você fale, né? Traçando um aspecto temporal, né? Como você mencionou, somos amigos, parceiros, colegas de trabalho há muito tempo. E eu conheço tua história. Uhum. Mas fala pra gente quanto tempo que você vem construindo isso, porque sempre que eu indico a tua empresa para algum trabalho, alguma parceria,
eu sempre menciono o aspecto de crescimento, né? Tipo, olha, há tantos anos atrás a empresa era assim. E eu lembro muito, porque você foi professor do meu curso, e eu lembro que eu tive em um momento que, com muita dor, abri mão de você. Foi. E porque você disse assim, olha, eu não estou conseguindo neste momento dar a atenção que a instituição merece, que os alunos merecem. E eu acredito que foi dolorido para mim, enquanto gestor, mas foi dolorido para você também. Sim. E também para os nossos alunos que perderam a mente brilhante dentro de sala de aula. Mas eu sempre mencionei o crescimento como uma justificativa para isso. Em algum momento a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa até a gente se estruturar e conseguir conciliar todas as nossas agendas, todas as nossas questões. Mas eu menciono o aspecto temporal porque a gente sempre pensa em crescimento. Eu vejo sempre como extremos. Tem que crescer rápido ou que isso vai demorar muito, sabe? E eu vejo que o teu crescimento, né, por meio da aplicabilidade do teu método, ele vem... A tua empresa vem sendo referência. Então, eu acho que o grande case que você deve vender ou deva vender, você me diz isso, para angariar parceiros, para angariar novas empresas, para aplicar o método em outras organizações, deva ser o aspecto temporal. Tipo, quanto tempo que você cresceu, né, sei lá, de 2000 vou pegar o tempo da docência, né? De 2018 para cá, 2019 para cá. Como que tudo mudou e como que você vê, né, esse método daqui a 5, 10 anos? Já que a gente está falando da expansão desse método no Brasil. Isso é muito forte. Vamos lá. Fala lá. Em 2018, eu estava iniciando o mestrado. Em 2020, eu acho que eu até concluí o mestrado. Foram 2 anos, né? E aí eu tive esse tempo muito forte de docência, né? Dessa migração, estava no Porto, tudo isso. Eu acredito que em 2021, eu identifiquei que eu não conseguiria fazer nada sozinho. E eu não estou falando de time de back-office. Não estou falando de time de projeto, de finanças, nada disso. Estou falando de time de mão de obra para atender. E aí, naquele momento, eu percebi que eu precisava treinar o mercado sobre como eu faço. Porque eu sempre indicava alguém. Sim. Disse, você é bom em finanças? Eu não consigo assumir, porque eu fazia finanças, pessoas, vendas, processos, tudo. Fazia gestão 360. Só que eu não sou bom em tudo. E é muito bom reconhecer isso. Eu não sou bom em tudo. Claro. Eu entendo, mas não sou o cara daquilo, não. Eu vou saber ali, estrutura, normal, como é que funciona. Mas eu sou bom em entrega, eu sou bom em relacionamento, eu sou bom em resultado. Então, assim, isso foi o que eu sou bom. Então, foi isso que eu foquei. E aí eu identifiquei que, quando eu indicava um parceiro na área de finanças ou na outra área, ele entregava tecnicamente, mas a forma como ele entregava não era a mesma forma que eu entregava. No acompanhamento, no follow-up, não criava um grupo, não fazia o acompanhamento, nada. Então, era entrega bruta. E aí entregava. E o cliente dizia assim, o cara é muito bom, só que ele não faz do jeito que você faz. Com certeza, porque são coisas diferentes. E aí foi que eu vi que eu precisava criar uma mentoria para capacitar o mercado dentro de algo, que era como eu fazia. E aí o método HGS já existia. Eu disse, por que não capacitar os meus, aspas, concorrentes, / parceiros, numa metodologia? E foi aí que houve uma mudança de chave. Eu transformei o que era concorrente em parceiro. Essa visão perfeita, né? Foi. Eu disse assim, quem era concorrente meu, eu disse, eu tenho um cliente. Porque eu consigo captar e eu sei fazer. Então, mas eu não consigo atender. Topa fazer dentro do método HGS. Assim, como é que funciona esse método? Eu falei assim, funciona assim, assim, assado. Tem uma matriz que precisa ser montada. Ele diz assim, não, topo não. Eu digo, show. E você topa? Esse topo. Então, uns toparam, outros não. Show de bola. Quem topou, veio comigo, fiz a mentoria, apresentei como é que funcionava, o jeito que funcionava, eu precisava entregar. Inclusive, é um desafio diário, certo? As pessoas fazerem dentro de uma metodologia. Né? Então, isso é muito forte, porque é comum entregar o que é do jeito que eu faço, feeling. Sim. Como é que faz? Precificação. A precificação faz assim, assim, assado, certo? Metodologicamente, tem isso dentro de um processo. E se eu quiser replicar, eu faço? Não. Então, a gente faz. Então, metodologicamente, a gente consegue replicar situações. Por isso que a gente aprende estrutura, replica. Aprende estrutura, replica, o tempo todo. E aí, em 2021, me vi nessa situação, agenda lotada, não era HGS, era método HGS, mas era IUDH. Então era eu mesmo que atendia consultor. Sim. E ali eu me vi que eu precisava de mais mão de obra, eu disse, não, mas antes de trabalhar mão de obra, deixa eu aumentar o preço da hora. Aumentei o preço da minha hora.
Aí a agenda diminuiu e com o tempo lotou. Aí eu digo, vou aumentar de novo. Aí diminuiu, aumentou. Eu fiz, pô, não tem como aumentar mais a hora aqui não. Daqui a pouco vão dizer que eu tô cobrando o quê aqui, né, da hora. E não fazia mais sentido. E aí foi quando eu procurei no mercado, fiz as mentorias para consultores empresariais, o primeiro programa regional, né, para programa de mentoria para consultores empresariais. Formatei uma turma e aí eu trouxe eles para o meu board. Para o meu negócio. E não era HGS ainda, e foi aí que em 2021/2022 veio a estrutura, eu comecei a precisar, que eu não tinha mais tempo para fazer mídias, não tinha mais tempo para fazer produção, não tinha mais tempo para gravar YouTube, nós temos mais de 100 horas de conteúdo disponível, né, na área de gestão gratuito. Deixa então, o link pra gente. Tá? Nós temos um canal, né, dentro da HGS, né, nós temos um canal, e esse canal tem conteúdo gratuito com playlists para quem está empreendendo, para quem já tem um negócio, com disponibilidade também de outros profissionais e empresários, né, que estão com a gente. Então lá tem muito conteúdo gratuito. A gente tem mais de 5 playbooks. Hoje, playbooks são PDFs exclusivos com sínteses sobre pontos que você precisa, né? Você pode baixar isso também de forma gratuita. E a gente tem podcast também, que é o HGS Cast, também com dicas, enfim. Então, eu não tinha mais tempo de fazer tudo isso sozinho. Também não tinha tudo isso. E aí eu disse, não, preciso de uma pessoa, né? Preciso de um time. Sim. E aí eu comecei a formatar o time de back-office. E aí o negócio começou a tomar uma proporção. Em que fase eu estava? Fase de validação. Não pelo que eu fazia, mas a validação sobre o que Daniel Mariano, por exemplo, que não é o caso, mas Daniel Mariano, dentro do método HGS, entregava. Sim. E aí as pessoas começaram a dizer assim, ele faz parecido contigo. Sim. Eu digo, graças a Deus, está começando, né? E aí comecei a trabalhar, comecei a fazer isso, e começou a tomar uma proporção, eu comecei a pegar mais clientes, e eu comecei a ter mais mão de obra, e aquilo foi tomando uma proporção, até a gente chegar hoje, graças a Deus, com atendimentos dentro da autorização do método, com mais de 500. Nem todos foram com consultores associados, muitos foram eu mesmo que atendi, né? Mas o boom foi em quê? Do crescimento. Foi 2023. Eu lembro. Eu lembro. 2023 foi o boom, porque a gente tinha uma estrutura validada de 2021/2022 e eu convidei o meu diretor de operação, Arthur Bessoni, que eu vi que eu não dava mais conta da parte de projetos. E eu disse assim, Arthur, eu preciso de você. E Arthur chegou para o board da gente, Arthur é meu diretor. Eu respondo, inclusive, a ele quanto direções. Sim. Então, assim, não é porque ele é meu diretor que eu não respondo. Não, ele é meu diretor. E aí, foi onde eu disse, a gente precisa estruturar o negócio de forma mais efetiva. E aí, a gente começou a ter mais dados, começamos a trabalhar o experience dentro da nossa marca, começamos a investir mais na formação também dos nossos colaboradores que estavam internamente, e aí começou a tomar uma proporção maior de estrutura em 2022/2023, e foi aí que em 2023 a gente passou o ano todo expandindo, que isso quer dizer maior investimento e maior saída, entrada e saída, bem ali, né? Lucro, menos e maior investimento. E nós tivemos um crescimento em 2023 de 122%, comparado a 2022. Então, assim, tempo, energia e dinheiro de forma direcionada. TED. TED. Esse ano, 2024, a gente também está num formato de expansão, porém a gente está já pensando, a gente está fazendo um investimento agora em formato de expansão, de forma mais inteligente do que o ano passado. Porque hoje a gente conseguiu montar uma estrutura de pessoas e base que nos atende para que a gente possa replicar. E aí a gente tem planos, pensando agora que você perguntou, né, do método da HGS, da gente escalar o nosso negócio ainda mais nesses próximos 3 anos. É o principal objetivo da gente, a gente não ter só unidades. A nossa unidade matriz hoje é Caruaru, mas a gente quer criar escritórios virtuais também em outros lugares, né, que a gente possa atender localmente, né, alguns empresários, mas não perdendo a essência do nosso atendimento híbrido, que é entrega digital com pontos de contato presencial. Então, a sede física da HGS, ela hoje localiza-se em Caruaru. Exatamente. Mas a atuação da HGS não limita-se àquele município. Não. Né? Então, hoje vocês estão, por exemplo, em quais estados? Hoje, quais mercados? Hoje, muito Nordeste, né, que a gente foca. Isso não quer dizer que a gente não tem pontos de contato com São Paulo, isso não quer dizer que a gente tem pontos de contato com Maranhão, com Acre, sim. Né, que acontece de chegar na nossa rede, mas o nosso foco hoje muito da expansão Nordeste, né, assim, em termos de investimento.
Porque o investimento envolve branding, envolve tecnologia, envolve estrutura, né? Envolve a relação de novos parceiros. Porque não adianta, Daniel, eu abrir um mercado, vou chegar em João Pessoa, por exemplo, né? Que é um mercado que a gente pode mirar. Em João Pessoa e chegar lá e dizer assim, vou aqui fazer evento. Não, eu tenho que saber quem é forte lá. Então, quem é a marca que é forte lá? E eu preciso analisar se os valores daquela marca localmente se encaixam com a minha. E aí a gente precisa saber de que forma eu posso somar para aquela marca poder crescer ainda mais, de forma que ele pode também ajudar a minha marca a crescer. Sim. E assim a gente desenvolve. Então, uma estratégia que a gente utiliza muito é a relação de parceiros locais, que são fortes, são referências naquela área, que agregue que a gente possa acrescentar na empresa dele e possa acrescentar também na nossa. Então, é uma forma da gente desenvolver. Mas, respondendo sua pergunta, a nível Nordeste é o que a gente está expandindo, né? Em termos de presença em branding e em gestão de marca. Eu não tenho dúvida que você vai chegar a nível nacional. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas você consegue, na tua visão estratégica, mensurar esse tempo ou não? Não. Assim, planos a gente tem. A gente tem OKRs, a gente tem todo o desenvolvimento, assim. A gente é muito pé no chão, sabe? Assim, porque a gente quer fazer as coisas com estrutura. Porque eu poderia... É a qualidade que você falou, né? Sim, também. Porque, assim, eu poderia podia chegar lá em Santa Catarina, Florianópolis, chegar lá e fazer lá e me posicionar lá. Isso me geraria um custo, eu poderia manter esse custo, mas será que não destoava? Como é que eu não sou referência Nordeste, aspas, em referência em termos de atuação em múltiplas, né? Quando eu falo referência, eu não falo referência naquilo que a gente faz, mas em referência localmente o que a gente impacta. Então, eu sei que Agreste, Pernambuco, eu sei o impacto que a HGS gera. Né? Quando a gente vem aqui para a região metropolitana do Recife, a gente sabe que a gente gera um impacto, mas gera menos do que na Agreste. Então, a gente quer impactar localmente. Isso eu digo que é referência. Sim. Né? Por estar, fazer um evento e dizer que é referência, para mim não é. Então, exemplo, para estar, que gera impacto, que gere fomento, que gere negócios, tudo isso. Quando eu recebi o convite da Uninasal, para a gente ser sponsor, né, daqui da unidade, foi pensando muito nisso, no fomento. Qual o impacto que a gente, quantos valores que a gente tem educacional e de negócio, a gente pode colaborar com a unidade. Porque a gente está Tá se posicionando. Então a gente está dizendo assim, eu não estou lá em Recife porque eu tenho um escritório virtual num cowork. Não é isso. Mas o impacto que a gente gera localmente. Então, eu penso nisso. E para gerar impacto e fomento, não é rápido. Porque demanda construção de relacionamento. Então, demanda nível de energia. Então, eu não consigo mensurar hoje. Pode ser que daqui a 6 meses você faça o mesmo podcast comigo e me pergunte novamente a mesma coisa. Faremos sim. E você me pergunta e eu vou ser assim, não, olha, mudou. Era assim. Até porque lá... Acho que ano que vem já tô no sul. Quem sabe? Tomara. Deus sabe, né? A gente tá trabalhando para acontecer, né? Eu vou resgatar um pouquinho do que a gente conversou atrás, que eu acho que a gente não pode encerrar essa conversa. Eu tenho ainda mais uma pergunta bem importante para ti, mas eu não posso encerrar essa conversa sem deixar de mensurar algo que a gente falou logo no início, mas que acho que vale a gente detalhar um pouco mais, que é a percepção que temos hoje sobre concorrência. Eu particularmente debato concorrência como sendo algo necessário. Eu preciso ter concorrente. Eu preciso ter. Se eu busco desenvolvimento, no meu caso pessoal, no seu caso empresarial, a gente tem referências. Né? Então eu olho para o meu oponente, que não é meu adversário, Sim. E eu vejo quais são as qualidades, quais são os atributos que ele tem, e quais daqueles atributos, quais daquelas qualidades eu consigo aderir para que eu possa aplicar. Então, significa dizer hoje que você enquanto empresário trabalha para desmistificar também essa perspectiva de que empresas concorrentes são adversárias, porque isso isso, se a gente for buscar na literatura, a gente entende que concorrentes podem se ajudar e devem, né? Eu cito muito o segmento de farmácias, né? Como que a gente consegue, dentro de uma praça, encontrar tantas farmácias e todas se manter. Né? Então a gente, não tem uma medicação aqui, você pode comprar naquela vizinha, que é de rede diferente. Sim. E isso faz com que ambas se sustentem no mercado. Então, tu continua gerenciando dessa forma também? Tu tem essa mesma percepção? Tu visa implementar essa percepção nos teus clientes, nos empresários? Dan, eu vejo assim, falar sobre concorrência para um empresário local, onde o conhecimento dele, que ele vê como adversário, lhe prejudicando, no caso, é complexo. Sim. Porque a gente está falando sobre crença, né?
A gente tá Sim. falando sobre o fato da pessoa entender que o outro é inimigo e não oponente. Exato. Eu vejo muito depende do mercado. Por exemplo, o mercado de construção civil local é um mercado que se ajuda. É um mercado que se ajuda. O mercado de corretores da segmento imobiliário é um mercado que se ajuda. Ele meio que eles estão juntos ali, por mais acirrado que seja, que a gente sabe como é, eles se ajudam. Mas tem mercados que não se ajudam. São mercados que realmente são, assim, não quero ver fulano. Adversários. Adversários. Não quero ver fulano aqui, porque se ele chegar aqui eu não quero. E aí, veja que ponto importante. Como é que eu desmitifico que concorrência, por mais que seja o mesmo market share, que mesmo com a mesma fatia de mercado, eles são diferentes? Quando chega na minha rede 2 construtoras ou 2 segmentos que são iguais. Vamos falar segmento de segurança do trabalho, SST, sim. que é uma coisa que é padrão. Quando chega uma empresa de SST, eu tenho outra empresa de SST. Porque nós temos hoje na nossa rede mais de 70 empresários ativos. Uhum. Então, chega 2 empresas de SST. Quando eles chegam, o outro que já está diz assim, opa, quem é essa outra empresa que está chegando? Mas por que ela não pensa desse jeito? Porque a gente conscientiza. Assim, ó, o fato de você estar e também atender o mesmo cliente, isso não quer dizer que vocês vão competir de forma direta. Isso é o fato de vocês vão colaborar para atender o mercado. E tem mercado para os dois. Agora, qual é a sua identidade cultural e qual é a identidade cultural da outra empresa? São totalmente diferentes. O fato, um empresário pensa de um jeito, o outro empresário pensa de outro. Os objetivos desse empresário são diferentes dos objetivos desse empresário. Pode ser que seja convergente no que eles querem enquanto vendas, faturamento, crescimento. Mas o pensar é diferente. Eu digo, então não tem como vocês serem concorrentes diretos se o pensar é diferente. É diferente. Verdade. Todo sentido. Então, assim, e aí eu vou dizer a você, eu tinha muito receio. No começo, antes de atender essa quantidade de empresas, eu tinha muito receio de dizer assim, eita, eu atendo esse segmento aqui. Como é que o outro vai entender que eu estou botando outra pessoa do mesmo segmento aqui? E eu ficava meio que receoso. Eu digo, mas como é que eu me comporto no mercado com os meus concorrentes? Isso foi a primeira coisa. Eu respeito todos. O que eu posso colaborar quanto desenvolvimento empresarial eu faço. Não sou amigos, não são amigos de eu chegar aqui, vamos tomar um uísque ou vamos fazer um... Não é amigo, mas é respeito e admiração pela ambos. E pegando aí, só para falar isso, claro. Esses dias eu fui almoçar num restaurante lá na cidade e fazia tempo que eu tinha ido naquele restaurante e é um restaurante que eu sei que um dos concorrentes, aspas, que eu não considero como concorrente, porque eu não considero como concorrente, mas que tem maior referência de mercado há muitos anos. Ele me viu. E ele está há muitos anos, então quando ele me viu jovem, ele me viu com 20 anos. Hoje eu tenho 35. Ele já era referência no mercado. Sim. Então quando ele me viu, ele me cumprimentou e disse assim, parabéns, Hildegard, pelo trabalho que você está desenvolvendo. Eu escutei isso dele. Parabéns, Hildegard. Ele fez questão de falar comigo. Eu vi sinceridade nas palavras dele, isso é muito forte também. Parabéns, Hildegard, pelo trabalho que você está fazendo de forma consistente. E faz tempo que eu tinha visto você. Aí eu peguei na mão dele, agradeci para ele, né? Disse, realmente, né? E quanto referência você já é. E ele tem um modelo de negócio dele que é diferente do meu modelo de negócio. O que ele está buscando para o negócio dele totalmente diferente do que eu estou buscando. E não tem como ser igual. Agora, que a gente é copiado, eu sou copiado o tempo todo. Ninguém copia aquilo que não serve. Né? Exatamente. E aí, como é que você vai lidar com isso? Vou fazer cada vez melhor. Então, é o que eu busco mesmo. Sem fazer cada vez melhor. O que eu puder colaborar, eu colaboro. Mas não o fato de dizer assim, vou tirar do meu para poder fazer isso. Não, porque cada pessoa tem o seu modelo de negócio, tem o seu pensamento, a gente só tem que respeitar. O professor Hildegard, ele ministrou uma disciplina que nós temos um apreço muito grande, dada a relevância do impacto que aquilo causa no nosso corpo discente, que é a disciplina de desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade. E foi com muita maestria, com excelentes resultados e as comprovações disso são os comentários dos alunos, são as avaliações institucionais, são as homenagens que você recebe, até hoje, né? Você recebeu ontem a homenagem da Unassal Caruaru, mais especificamente, e que isso se replica aqui na Unassal das Graças também. Mas quando a gente fala de desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade, a tua experiência com essa disciplina, como que tu vê que foi importante a tua contribuição de você assumir uma disciplina que tem uma relevância ímpar
né? E que o impacto é indiscutível no corpo discente, no aluno, em todos os aspectos, né? Como que foi tua experiência lidar com essa disciplina e como que tu vê os resultados nesses alunos? Primeiro, para mim, foi um aprendizado. Porque a cada encontro eu antecedia, né, uma referência nacional. Então, eu era o Murilo Gun, eu era uma referência nacional que estava ali, né, era com a gente. E eu tinha assim, como é que eu vou abordar essa temática e preparar os alunos para absorver a melhor forma da referência que vai chegar ali, né, para gerar o conteúdo. Então, o meu objetivo ali era gerar uma identificação, um conhecimento prévio para eles, que eles pudessem absorver ao máximo o que o outro precisaria colocar, de forma natural. Então, termos, desmistificava, dava uma base para eles poderem estar preparados para assistir a outra parte. E para mim era uma experiência bem interessante porque o que era para mim óbvio, para eles não era óbvio. Professor, teve uma disciplina sobre práticas na área financeira, por exemplo. E eu falei, tipo assim, gente, então nesse caso a gente faz uma DRE. E aí a gente faz isso, mas explicar. Aí depois, no final, eu expliquei tudo, aí disse assim, professor, o que é uma DRE? O que é DRE? Aí eu disse, gente, ok, beleza. Aí eu fui voltar. Professor, o que é Prolabore? Tipo, são termos que, pra gente, é algo normal, algo que todo mundo diz assim, é óbvio que a gente sabe. Não é óbvio. Exato. Não é óbvio, precisa ser dito. Então, pra mim, foi um aprendizado de explicar de forma melhor. Assim, de explicar, dizer assim, como é que eu consigo educar? Eu preciso falar uma linguagem que seja mais simples, do mais simples, para que a pessoa que está aprendendo ali elementar, que são os alunos, né? Eu entendo nós também somos, que a gente está aprendendo o tempo todo, sim, claro. Né? Mas naquele momento ali, como é que eles poderiam aprender? Então, para mim foi uma experiência ótima, assim, era nacional, né, também, então eram alunos de vários locais, de várias regiões também, cada um com um comportamento diferente, e era online, né? Então, o online, você tem que ter uma habilidade para você poder engajar as pessoas no online, né? Então, assim, a gente vê... É um desafio, né? É um desafio, exato. E assim, gente, volta aqui, lançava uma enquete, aí todo mundo, quanto mais like tiver aqui, eu vou saber o que é que vocês colocaram. A gente não queria abrir a câmera. Isso no Teams, né? No Teams, isso no Teams, tal, colocava lá no chat, aí todo mundo like, o outro botava o like negativo, para saber o que era positivo e negativo. Forma de engajamento, deixa de saberem, vou escolher agora, vamos dividir em grupos, a gente fazia ali e tal. Então, eram práticas para que eles pudessem desenvolver de forma efetiva, e eu amo, inclusive, fazer isso, né? Mas tudo é a questão do tempo, da energia, né? Que está sendo aplicada. E uma coisa muito, muito interessante, muito significativa nessa disciplina que nós temos aqui, é que ela é congruente a todos os cursos. Por entendermos que o desenvolvimento pessoal, a trabalhabilidade, ela se aplica não é a quem está só voltado para a formação no mundo dos negócios. Ela está voltada para o advogado, que também faz parte desse mundo, né? Mas para um fisioterapeuta, para um odontólogo que vai sair da academia, da faculdade e vai empreender. Sim. Então, por exemplo, eu tenho certeza que na sua cartela de clientes você não vai ter só empresários de um único segmento. É plural. Né? E você tem que abraçar todos, né? Você tem que ter resposta para todos, você vai ter que ter práticas de desenvolvimento para todos. Então, quando a gente entra, por exemplo, numa sala de aula para ministrar desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade com alunos de fisioterapia, não deve destoar daquele da administração, daquele da contabilidade, porque todos estão todos trabalhando no mesmo foco, no mesmo objetivo, que é se desenvolver profissionalmente e isso é ímpar, cara. É uma coisa importantíssima. E muitas vezes, o que a gente tenta desmistificar muito, e que eu trabalho muito com os alunos que estão ao meu redor, tira a crença de que isso é voltado apenas para quem vai trabalhar como executivo. Sim. Ou que tem esse objetivo. Porque se você busca empreender, seja qual for a área, você vai ter que ter o mínimo de conhecimento e de qualidade de conhecimento sobre essa área. Então, como é que tu vê assim, sobre essa pluralidade de profissões se encontrando em um mesmo cenário, que é essa busca do desenvolvimento pessoal? Lá nós tínhamos, na HGS hoje, por exemplo, a gente atua em mais de 20 tipos de segmento. Então, a gente está falando de segmento imobiliário, a gente está falando de construção, se for engenharia ambiental, civil, elétrica. Então, exemplo, são mais de 20 tipos. Então, esse pensar plural é importante e também nichado. Então, precisa dos dois.
Para lá, quando eu ministrou, eu lembro quando eu ministrei, lá era muito relacionado a mindset. Sim. A forma como você programa o seu mental para agir. Pô, todo mundo precisa disso. Então, você tem que trabalhar seu mindset. Gestão financeira, num sentido educacional, sobre o que é você controlar o seu gasto, o seu dinheiro, né? E também o gestão financeira empresarial, porque se você vai trabalhar dentro de uma organização, você precisa saber como é que a organização funciona. Então, seja fisioterapia a engenheiro, precisaria dos dois, ou direito, precisaria disso daí. A parte de comercialização e venda de produtos e serviços. É necessário você entender o que é um portfólio, um mix de produtos e serviços. Você não vai comercializar no mercado? Você não tem algo para entregar? Uma solução? Mixado do mesmo jeito. Branding, gestão da marca e posicionamento de marketing pessoal e mercadológica. Ia precisar do mesmo jeito também. Então, a forma como a disciplina DPT ela foi montada e estruturada, ela atende a toda a organização, mas atende principalmente ao profissional que quer se desenvolver no mercado. Ele como essência. Porque isso eles não têm. Exemplo, isso não tem no ensino médio. Exemplo, hoje eu vejo, né, procuro saber com amigos se tem filhos no ensino médio. Não tem, não fala sobre educação financeira, não fala. É pouco, na verdade é limitado. Não é que não existe, mas é limitado. O que talvez me permita falar, justifique muito dos resultados que as empresas acabam tendo negativamente quando abrem. Né? Porque não teve uma base preparatória sobre isso. Exatamente. Né? E aí, quando você chega numa disciplina feita DPT, foi em qual período? Em média? Primeiro período, velho. Quando você chega no DPT primeiro período, cara, você tá pensando assim, poxa, nunca vi isso. Que massa. Então, assim, você já começa a sua trilha dentro da jornada acadêmica já com o pé direito, né? Porque você assim, pô, isso aqui já começa de forma diferente. Então, assim, para mim foi excelente, né, vivenciar essa jornada. Os resultados, graças a Deus, foram bem positivos, né, quando a gente desenvolveu lá. E o resultado pós, né? Porque durante o curso, quando a gente traz, por exemplo, uma ferramenta feita um roadmap, tipo, você precisa definir o que é que você quer, quais são as rotas que você precisa colocar e quais são as ações que você precisa desenvolver. DRA, destino, rotação. Quando a gente simplesmente determina um mapa visual que você precisa saber o que você quer dentro do curso, quais são as rotas que você pode chegar ao seu determinado tipo de objetivo e quais são as ações que você precisa fazer, numa disciplina DPT, que foi o que a gente fez, ele já sai guiado sabendo o que ele vai buscar. Ele não fica aleatório no curso. Muito, muito, muito bom. Mas eu queria fazer ainda duas perguntas que eu acho que tem um cunho muito, muito particular, mas eu acho que a sua sensibilidade enquanto gestor, enquanto profissional, é muito importante. Se você pudesse dar um conselho para o Hildegard do passado, qual seria? Se eu fosse dar um conselho ao Hildegard do passado, vamos pensar quando eu entrei na área de gestão. Né? Porque antes de entrar na área de gestão, eu trabalhei no comércio, né? E em outras áreas também. Eu vejo o seguinte, eu acho que ter paciência. Eu acredito que com a paciência as coisas tendem a acontecer. E eu colocaria como essência sem pressa, mas sem descanso. Então, acho que eu diria a ele isso. Vai sem pressa, mas faz contínuo tudo isso. Não precisa tu fazer contínuo com pressa. Uhum. Tu faz sem pressa. Agora tu faz continuadamente, porque eu sempre fiz. Só que eu fazia muitas vezes eu acho que eu agi muito da impulsão, né? E acabei tomando assim, poxa, não era legal ter feito. Isso aqui, podia ter esperado um pouco mais. E, na verdade, eu posso dizer até o IDH do presente. Sim, que bom. Continue agora, de forma um pouco mais madura. Seja consistente, mas não precisa ter tanta pressa. Só faça o que precisa ser feito. O básico bem feito já é muito relevante. Mas a gente sempre busca pelo extraordinário, né? Então, eu diria isso a ele. Enquanto profissional, enquanto amigo, também eu queria te parabenizar agora pela tua paternidade, né, pelo Enzo. E entendendo que os nossos filhos, eu tenho um sentimento muito de paternidade com os meus alunos, muitos deles até têm idade até mais avançada do que a minha, mas isso indifere, porque o sentimento é o que vale. Eu gosto muito de aconselhar. Né? E qual conselho tu daria para, agora que você tem esse sentimento muito mais aflorado que o meu, que não sou pai, mas qual conselho você daria para essas novas gerações que você
que vão se inspirar em você, que já estão se inspirando em você, com aquele conselho-chave, aquela palavra-chave que dentro de tudo isso que você construiu, toda essa história que você contou pra gente, e você acha que, cara, esse conselho aqui eu tenho que dar, eu não posso deixar de abrir mão dessa informação aqui, desse estímulo. Eu acredito que está muito relacionado à minha filosofia de vida. Você falou de Enzo, né? Assim, ele está com 60 dias agora. E eu vou dizer assim, Enzo, preste atenção. Acho que teria uma lista ali para dizer coisa, faço, não faço, não faço. Mas, colocar na geladeira de casa, assim. Não, vai ter uma gestão à vista, né? Com certeza. Claro, tem uma gestão à vista lá na geladeira. Vai dar o checkzinho dele ali, botar num pontinho ali. Cumprido. Tem cumprido, tem aí para saber, né? Só não vai ser tão rígido. Eu acho que a rigidez, ela é ruim, sabe? E adoece, sabe? A rigidez, o fato de você ser rígido, isso adoece. Gera resultado, é produtivo, mas pode adoecer. O preço é muito alto. Né? Eu acho que o preço da rigidez é alto, sabe? Mas não quer dizer que você não seja consistente e que você não gere resultado. Eu acho que está muito aí. E dentro da filosofia que eu diria, para estar muito também dentro da HGS, isso, né, que eu coloco, que a gente precisa ter fé. Eu acho que fé é você crer no ordinário, que é o que eu faço, mas principalmente no extraordinário. Porque a fé, ela gera pensamentos que fazem eu direcionar. Assim, ó, se eu creio, vai me gerar algo, um pensar sobre que eu posso. E se eu posso, me gera um sentimento. Que sentimento é esse? Esse sentimento pode ser positivo ou um sentimento negativo. Se for positivo, vai ser a forma como eu vou agir. Sim. Então, fé gera pensamento, que gera sentimentos, que geram ações. Então, é o que eu diria hoje. Ó, tenha fé, acredite, seja consistente, menos rígido possível, né, e mais flexível possível, para que você vai conseguir alcançar. Muito bom, professor. Muito, muito bom mesmo. Eu estou extremamente feliz com esse momento que tivemos aqui, essa conversa. E eu sei que ela vai ser muito positiva do seu ponto de vista de impacto e de mudança nos espectadores e nos nossos alunos que vão compartilhar. Queria te agradecer muito pela presença, agradecer muito por aceitar ser sponsor do nosso curso, por estar mais próximo agora da Nassau das Graças, dos cursos de administração, de contábeis. E eu sei da importância que você tem por conhecer, né, tua trajetória, de quanto você pode contribuir para os demais cursos. Então, hoje ter você como sponsor aqui na Nassau das Graças é um motivo de muita satisfação, de muita alegria. Isso mais uma vez comprova a importância do network, da saúde nos relacionamentos. Nos conhecemos lá atrás, muito jovens. Eu lembro ainda de momentos de descontração, né, pós-projetos. Né? Uhum. Vamos hoje comemorar no parque ambiental, vamos para um café, vamos para... E o quanto que isso era muito positivo. Então, hoje ter você em mais um projeto, em uma outra realidade organizacional, né? Por mais que estejamos no mesmo grupo, mas com culturas, né? Com DNAs, assim, rotinas distintas, é muito positivo. Então, eu te agradeço muito por ter vindo, muito. E eu queria deixar esse espaço agora para você falar sobre as suas redes sociais, sobre os seus contatos, para que você aumente ainda mais seu network. Show. E pode falar à vontade. Bom, a HGS, uma empresa, né, que ela tem como impacto, de fato, a gente simplificar, né? Então, a gente simplificar, gestão simplificada com resultados fortes, que é o que a gente busca, né, do nosso negócio. Conteúdo gratuito, temos diversos, né, disponíveis. Você pode acessar HGS Gestão, né, no YouTube. Você vai encontrar material da HGS. Eu também, entre as nossas redes sociais, como eu sou hgs.com.br, também tem muito material disponível. E a gente fica de portas abertas, né, para colaborar, poder crescer, ter parcerias que a gente possa desenvolver de forma conjunta. Fica um convite a gente poder colaborar de forma congruente, de forma colaborativa. É isso que a gente busca. Logo em breve nós temos aí o CRIA, né? O projeto Ubíqua, né? Nós temos o CRIA, a incubadora digital, e temos muitos projetos que estão em andamento e que eu tenho certeza que o senhor vai apreciar muitos deles e vai ter muito conhecimento a adquirir e a transmitir. Então, agora no mês de março esse evento vai acontecer. Sim. Contamos muito com a sua presença, muito. Sabemos da importância da tua fala, da tua troca de experiência, e esse intercâmbio de ideias é fundamental para os nossos alunos, para motivação mesmo. Né? São alunos com uma mente muito quente, né, de boas ideias e de disposição, né, a praticá-las. Então, vai ser mais um projeto
que está vindo aí e que eu tenho certeza que a gente vai poder contar e eu tenho certeza que você vai poder contribuir bastante. Então, mais uma vez, Hildegard, muito obrigado pela tua presença. Eu queria agradecer aqui a presença do professor, diretor e consultor de negócios, mestre em gestão empresarial, fundador do método HGS, mentor empresarial e professor dos cursos de MBA e gestão, marketing e negócios em todo o Brasil. Professor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Contem comigo. Contem com a nossa unidade, com a unidade Nassau Graças. Agradeço em nome da nossa reitora, Nizete Teixeira, da nossa diretora Lenira, da nossa diretora Sheila, do professor Esdras e de toda a nossa equipe. Estamos aqui de portas abertas para recebê-los. E sempre que vocês precisarem, você e sua equipe, contem com a nossa equipe, que estamos dispostos para ajudar vocês. Eu que agradeço, Daniel, pelo convite, né? Mais uma vez, toda a relação que a gente já tem, e agora estendendo, né, esse projeto tão lindo, né, que é da Uninassal, e com certeza vamos contribuir para poder crescer cada vez mais junto. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado também.